Olá, sejam muito bem-vindos para o podcast WNF. Fernando, quer se apresentar um pouquinho? Eu sou o professor Fernando, dou aula, né, de óleos essenciais, de aromaterapia há muito tempo. Tudo que cheira mal, né, ele vem de uma atividade de fungo que decompõe a matéria. Os países mais quentes são menos desenvolvidos, porque o inverno ele exige esse preparo. E nós podemos aproveitar isso para nos autodesenvolver. Nossa, a gente abordou vários temas ou várias coisas. Você já falou que os óleos misturados com óleos essenciais são usados para atletas, usados para prevenir o envelhecimento, para hidratação de pele. Hidratação de cabelo vale, Fer? Vale, cada cabelo tem uma fábrica de óleo. Cada fio, que chama-se glândula sebácea. Quando o cabelo, na gênese, né, no nascimento do cabelo, a glândula já está ali depositando o ácido graxo já na matriz, né, onde o cabelo nasce. Então, esse óleo, que a gente fala, o que, que o óleo faz no nosso cabelo? Acho que essa aqui é a primeira pergunta. Né? O nosso cabelo, se ele não tivesse óleo nenhum, gordura, quebrava. Então, o óleo deixa ele maleável, mais elástico. Aonde o óleo fica? Ele fica na base, que é no couro cabeludo, né? Então, antigamente, bem lá atrás, as vovós tinham um bom costume, que era pentear o cabelo, passando no couro cabeludo do pente e trazendo para o fio. E ensinava as netas, penteia 100 vezes para cá, 100 vezes para lá, 100 vezes para trás. O que ela estava fazendo? Distribuindo esses ácidos graxos pelo fio. Aumentava o brilho e tal. Hoje, felizmente, nós temos óleos vegetais. Você pode pegar um pouquinho, passar na mão e passar no cabelo, você já distribui, né? Porque também os cabelos se tornaram mais secos. E por que eles se tornaram mais secos? Porque a cultura da cosmética capilar é limpar o couro cabeludo e tirar toda a gordura fora. A gordura sendo uma vilã. Eu não concordo com isso, porque as pesquisas que eu faço em cabelo já há mais de 10 anos, né? Com patente, com isso, com aquilo, já provaram que o cabelo depende de uma fração de óleos vegetais, de óleos que são produzidos pela glândula sebácea. Então, esse óleo ele participa tanto da lubrificação para o nascimento do cabelo, que é o que faz ele crescer e sair do bulbo para fora, como da formação e da coesão da queratina na cutícula. Então, cada cutícula é colada, igual a unha é colada no dedo, cada cutícula é colada uma na outra por um cimento lipídico. E isso vai formando o fio. E são várias camadas. Então, frizz, né? No inverno, o frizz aumenta. A mulherada aqui do cabelo tá aqui, ó. Só que o cabelo que frisa está com a cutícula danificada. Porque ele não frisa se a cutícula estiver saudável e fechada. Então, quando a gente for aplicar óleos vegetais, isso nós vamos ensinar nos podcasts, também tem os nossos cursos e tudo mais, você pode aprender, né? Aliás, se você for profissional, você precisa aprender porque vai mudar a sua vida. Você vai ser um profissional que vai se diferenciar, você vai reconstruir cutícula, o cabelo vai ficar bonito e vai brilhar. E eu já tenho fama de deixar o pessoal viciado nos nossos shampoos. Ah, nem me fale. E não são baratos, né? Mas são maravilhosos, né? Então, assim, esses profissionais, né, que trabalham com cabelo, às vezes o cabelo chega tão danificado e ele sofre para poder fazer qualquer coisa no cabelo. O cliente simplesmente quer que aconteça, mas ele não tem estrutura. Então, a gente tem que reconstruir. E aí, o óleo vegetal é o cara que vai ajudar nessa coesão da cutícula, que vai gerar o brilho e a cutícula é queratina, né? Então, ele ajuda a fechar a porosidade, aumentar a força do fio e assim por diante. Então, o cabelo precisa dos lipídios. Quem falar que tem que tirar os lipídios, ele está causando um envelhecimento precoce dessa parte do corpo. Então, o ideal é realmente conhecer quais os lipídios adequados e como utilizar. E não destruir todos eles, né? Porque vem um dano, até, por exemplo, o eflúvio telógeno, que seria aquela queda de cabelo acelerada, em pessoas que não têm diagnóstico de alopécia, mas que está caindo o cabelo, muito desse processo é decorrente de couro cabeludo ressecado. Porque como ele ressecou, causa queda de cabelo. Aí causa por quê? Porque o cabelo retarda o nascimento? É como se fosse o cabelo é como se fosse uma planta. Ele tem a raiz, você dá água para a planta, ela fica bonita e tal, né? Começou a ressecar,
ele começa a ficar fraco. Só que assim, como é um conjunto de células, tem que ter uma camada de hidratação. Essa camada ela tem que ficar meio cheinha. E quando vai desidratando, essa camada ela própria vai atrofiando e vai se estrangulando. O primeiro sintoma é o afinamento do cabelo, que leva anos, tá? Você vai sentir o cabelo ficar mais fino durante anos. Então, quando tinha 15 anos, era aquele rabo de cavalo, com 30 já está Já mais tá fino. mais. Esse é o processo, leva esse tempo todo mesmo. Mas depois vem o eflúvio telógeno. Por quê? Porque o cabelo cai e não consegue nascer de novo porque está seco, ele não consegue migrar. Só que quando esse folículo seca de vez, aí ele morre. E aí a pessoa vai ficando com menos fios. Alguns chegam a ficar carequinha, outros fica só o cabelo ralo, que a gente fala. E a pessoa não entende por que que aconteceu. Foi da higiene, lavar o cabelo, com o shampoo errado, temperatura da água errada, não fazer reposição lipídica, dá isso aí. Fernando, a gente pode dizer que a gente pode usar óleos e óleos essenciais da cabeça aos pés. Uhum. Literalmente. Então, se a gente vai do fio do cabelo até um tratamento de unha podológico. Esse é o lema, né? Esse é o que a gente, nosso espírito vibra nessa sentença, né? A WNF ela foi feita para isso. Então a gente se atreveu, né, a entrar nesses territórios, porque quando você olha para uma indústria cosmética, e a WNF é uma indústria cosmética também, ela foca numa das áreas, no cabelo, nos pés, nas unhas e tal. A WNF ela se transformou numa indústria cosmética vinda da aromaterapia. Então ela já tinha uma vocação de ajudar as pessoas. E conforme a gente foi palestrando mundo afora, ensinando, propagando os conhecimentos, nós chegamos a alguns locais, universidades que tinham problemas para ser resolvido. Então, dando um exemplo ainda da área de podologia, né? Na época que nós nos aproximamos da podologia, a podologia estava sendo limitada por não poder usar o nebacetim na onicomicose, a micose de unha. Então, como ela não podia usar aqui e não tinha outro recurso, então o podólogo ficaria limitado para trabalhar sem uma ferramenta e teria que mandar para um outro profissional para cuidar dessa parte, que é ruim também para o cliente. E aí nós ajudamos a desenvolver, junto com o professor Armando Bega, dentro da Universidade AMB Morumbi, o fungicida, né, que ajudava a esse trabalho do podólogo, né, que é um produto cosmético e que é usado como fortalecedor de unhas, mas que tem o viés de tratar a onicomicose e gerar a fisiologia necessária para que... Então o podólogo vai, faz o trabalho dele, limpa, desbasta, prepara, deixa tudo organizado e tem um hidratante de unha, né, que vai neutralizar, vai fortalecer a unha de certa forma que o fungo nem consegue se desenvolver mais lá. Né? Então, esse é o processo que permitiu que... Então, a gente ajuda essas profissões. E nós aprendemos a lidar com unha por causa disso. No cabelo, mais ou menos a mesma coisa. O doutor Ademir, né, que é um mestre em tricologia, a gente já tinha alguma experiência com o cabelo e ele foi trazendo questões que nós fomos trabalhando junto. Depois também nós atendemos laboratórios farmacêuticos, né, e são mais de 1000 farmácias no Brasil que tem laboratório próprio, as farmácias de manipulação, e dentro desse contexto a gente uniu a uma empresa chamada Fagron, que é uma empresa que desenvolve produtos específicos para as farmácias e para a dermatologia. E a Fagron investiu em ciência e tecnologia e nós desenvolvemos então muita tecnologia de cabelo por causa disso, para ajudar, né, na aplicação de minoxidil, que é o mais prescrito, em toda a parte de veículos para aplicação que preservasse o sistema capilar, né? Veículos são assim, as loções, os shampoos, os condicionadores, os serums capilares. Então existem muitos ingredientes, muitos ativos, né? Por exemplo, latanoprosta, né? Ele é um análogo de uma prostaglandina, que é importante para o crescimento do fio do cabelo, dos cílios, assim por diante. Só que a latanoprosta, ela é, assim, é 0,001, é praticamente invisível na forma. Quando você compra um vidro, a dose é tão baixa que você não enxerga nada, só no microscópio. Né? Então, a gente desenvolveu os veículos que preservassem esse tipo de ativo em conjunto com o laboratório. Então, para a área dermatológica também tivemos essa evolução. Né? Então, quando a gente olha para todo esse cenário, o que significa isso?
que essa coisa da cabeça aos pés, ela foi muito bem estudada, estudamos bastante isso, e que a gente tem as versões que são mais naturalistas e mais ligadas à planta que estão disponíveis para qualquer um usar, né? Tipo É assim, esse. como é que eu torno a minha vida mais natural, uso cada vez menos produtos químicos e obtenho resultados melhores ou similares, colocando menos química no meu corpo. Então, os óleos essenciais são o caminho para isso. A palavra óleo essencial, né? Independente de empresa profissional e assim por diante, é a oportunidade que o consumidor em geral tem de se aproximar do insumo com esse potencial todo, né? Desse produto com esse potencial todo, e que é ao mesmo tempo a forma mais concentrada de produto que a natureza oferece e que nós, seres humanos, podemos nos beneficiar. Então, o óleo essencial realmente é o grande, É o né? elixir. O elixir. O elixir, ele vem, a palavra elixir, né? É bom você ter falado isso, ele é uma preparação farmacêutica com um propósito. Então, a mistura dos óleos essenciais, na Vira. antiguidade, chamavam-se elixir. Ah, é? O elixir da juventude, elixir da longa vida, elixir da e assim por diante. Então, o Elixir é essa mistura daí. O Elixir é justamente isso. É engraçado que hoje o óleo essencial ele volta a estar assim na moda, em voga, ele tá voltando a ser popular. Mas na antiguidade, na época de Cristo, ou na época dos faraós, ele já era algo muito importante, não era, Fernando? Então, a presença dos óleos essenciais, ela na humanidade, ela data da formação das civilizações também. Então, existe uma linha histórica, né, que estuda as civilizações antigas e encontra, na maior parte delas, incensórios em áreas, então, existe no estudo da antiguidade, né, civilizações antigas que tinham incensórios em praças de rituais, né? Esses incensórios era a queima de ervas e de plantas e tal. Então a palavra perfume, ela data da antiguidade porque perfume deriva de parfumo, que é pela fumaça, ok? Então, na antiguidade não existia acesso ao óleo essencial na forma como ele hoje é acessível, porque não se conhecia a destilação. Tecnologia. Não tinha tecnologia. Então, como que era feito o trabalho? Usava-se a gordura do porco, a banha do carneiro, colocava-se a erva ali dentro, deixava aquilo macerando semanas, depois filtrava, né, nesses toalhas de linho, e aí saía aquilo que a gente chama de óleo infundido, né? Então, na antiguidade, era mais desse jeito, bem na antiguidade, né? A destilação, apesar de ter várias controvérsias de que os hindus já tinham, o chinês já tinha tantos mil anos, historicamente mesmo ela está atribuída a um árabe chamado Avicena, que foi 1000 anos pós-Cristo. Então, esse óleo de mirra, essa mirra, esse olíbano que existiu, que sinaliza, né, o encontro dos reis magos com a criança que presenteia ele, não eram os óleos que a gente tem hoje. Eles eram extratos concentrados de alguma forma, tinham valor, ou Uhum. resinas, ou seja lá a forma como for, né? Como isso foi traduzido. E isso, então, ele demonstra mais uma vez um dos aspectos da participação das plantas aromáticas ou desse valor, né, do óleo essencial na antiguidade. Então, o conhecimento daquela época ele era um conhecimento que passava de mestre para aluno, de pai para filho, não tinha escolas que propagavam e tal, então a pessoa tinha que ter a vocação. Mas aquele princípio, tá? O princípio, né? Tem um livro muito interessante da editora Ordem do Grau, ele chama-se A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo. Ele conta a história da construção da pirâmide, como é que foi aquela época, tal, tal, tal. E esse livro, nesse livro ele relata como os sábios da Caldeia tinham os hospitais que usavam as essências, ele chamava de essências, né, de plantas aromáticas e essas essências e que quem cuidava disso eram as mulheres e as crianças.
E elas que acolhiam e tal. Então, a forma como era, com certeza não é igual à nossa hoje, porque não tinha os metais, não tinha essa forma de destilar como a gente tem hoje. Então, eles deviam ter outras formas, outros conhecimentos. Mas esses mesmos sábios da Caldeia que participaram, inclusive, da construção da pirâmide e tal, tinha as escolas, lá também é descrito o seguinte, que eles já tinham esse elixir para atravessar o deserto. Que você não atravessava o deserto Despreparado. preparado, que eles tinham esse fortificante, né? E que eles atravessavam com ele, né? Então, quer dizer, muita coisa se perdeu. Com certeza a gente perdeu muita coisa que existia, né? E por que que eu estou falando isso? Pelo seguinte, não é assim que eles usavam bastante o óleo essencial. Só tinha isso. Então, esse conhecimento, ele era um conhecimento sagrado. A pessoa colocava no lugar certo, né? E não existia médico, então quem cuidava normalmente eram os sacerdotes, né? Eram pessoas que deveriam ter uma missão mais elevada, uma índole, né, voltada para isso e a conexão, né, com aquela força que tem realmente a capacidade de curar, né? Então esse que é o princípio básico dessa evolução. Mas aí com o passar dos anos, isso foi indo, até que o homem foi se desenvolvendo cada vez de forma mais racional. E os alquimistas vieram com a ideia de querer separar a alma das plantas, de dominar essa alma. E eles que acabaram também inventando a destilação e chegaram no óleo essencial. O nome do óleo essencial para os alquimistas é óleo etéreo, heteróleum. Então, quando você lê farmacopeia em latim, tá lá, heteróleum, rosmarine, não sei o que é outro tipo de comunicação. Então, todo esse trabalho que ficou reservado a uma casta, né, sacerdotal de conhecimento, e mais para frente ele passa para os alquimistas que começam a produzir em escala, porque com a destilaria ele descobriu o álcool também. Não tinha Hum, o álcool, e aí o álcool permite você extrair muito facilita mais rápido, muita coisa. fazer muito mais coisa. Então isso foi desenvolvendo. Quando chegou, então, de Avicena, 1000 anos após Cristo, até a Revolução Industrial, que foi 1870, né? Então, o perfume nasce ali na escala industrial, porque até então o perfume era só óleo essencial, e depois tinha álcool, agora em álcool, porque antes era pomada, né? Era sólido, Ah, era unguento, né? Pegar aquela gordura que eu te e falei, passava no era aquilo corpo. lá. E você imagina que uma viagem, né? Do Egito para Roma, na época daquela aquela carruagem carregada por No ombro. escravos no ombro, imagina que não chegava cheiroso lá, né? Devia demorar, Então, para né? tomar o banho, usava muito a erva mesmo na água, a pétala ali junto, tal. E as especiarias que fazem parte de tudo isso, que a gente ouve muito, né, das guerras, das rotas, da especiaria, do isso, do aquilo, porque valia, porque só tinha naquele lugar, não tinha em outro. Então, por exemplo, Sabá é um outro livro que também existe na mesma editora, conta essa história. Sabá é um livro que conta já do perfil econômico, né? E do reino de Sabá sendo o país das mil fragrâncias, né? Hum, Então, que quando chegavam os navegantes, já chegava pelo cheiro, já encontrava o cheiro, tipo assim, as colunas de fumaça e assim por diante. E aí Sabá já é contemporâneo da construção do Templo de Salomão. Então, todos esses rituais que usavam incenso, né, como se fosse uma oferenda, uma oferta assim, devocional, eles acompanharam a humanidade durante muito tempo e até hoje acompanham. Porque nas igrejas, por exemplo, no judaísmo, no catolicismo e assim por diante, você encontra os defumadores. sim. E são aplicados em determinados rituais, né, Momentos de momentos passagem. especiais ali que eles usam. Isso é o resquício ainda desse mesmo desenvolvimento, né? Mas daí chegando, né, a Revolução Industrial em 1870, aí surge a ideia da industrialização. E aí o perfume se torna impessoal, porque antes o perfume era pessoal, era feito para Popularizou, né? você. Aí o Guerlain, né, o primeiro de todos, ele começou a expansão, fazendo o mesmo perfume para mais pessoas, né? O Shalimar é um deles, assim, chama-se assim. E nesse viés teve um outro personagem também muito importante na história da osmologia, né? O Vic, que é o Vic Vaporub.
né? Hum, Porque aquela pomada que a gente chama Vipk Vaporub, ela também vem de óleo essencial e vem vindo desse mesmo conhecimento, né? E o que que era o Vic? Então, o que acontecia? Nos Estados Unidos, o pessoal já usava o eucalipto para fazer a sauna. Então, quando eles estavam doentes, eles ficavam fervendo na água, né? as folhas. As folhas do eucalipto. E fazia, então, essa inalação. E o Vic, ele desenvolveu uma pomada. E aí ele chamava aquilo de de salbe, né? Vicks Salbe, que era tipo pomada do Vic, que era para isso, que ele já tinha o óleo essencial lá dentro agora, né, do eucalipto, na pomada. E aí você passava e funcionava. Só que ninguém entendia, Por porque fala quê? assim, como é que eu vou passar esse negócio? Eu já ponho a folha lá. E aí nasceu o nome, Vic Vaporub. Por quê? Vapor de vapor, rub que você Tá. espalha, que você passa. Então, em inglês, vapor, né? Rub, que é esfregar. Então, Vic Vaporub, o vapor que você esfrega. Esfrega. E aí nasceu e é um sucesso até hoje, né? Tá? Então, isso foi tudo meio contemporâneo no início de 1900, assim por diante, né? Logo depois da Revolução Industrial, começaram a seguir os caminhos. E então, depois de tudo isso que eu falei, né, é para falar assim, agora o óleo essencial volta. Na verdade, o óleo essencial está tentando vir há muito tempo. Só que em 1925 teve a descoberta da penicilina. E contemporaneamente, a Austrália estava querendo publicar todos os artigos científicos sobre a função antibiótica da melaleuca. Hum, Só que a Austrália era colônia da Inglaterra. E o Fleming, que era um baita, né, pesquisador, pesquisador. tinha descoberto a penicilina. Então, quando veio isso daqui à tona, a penicilina roubou a cena. Se sobressaiu. E todo mundo foi para cima do antibiótico, que aí nasceu a geração de antibióticos, que é o estado que a gente está hoje. Ajudou muita gente não morreu, lógico, foi muito bom, mas a gente sabe que ninguém quer tomar antibiótico. E os óleos essenciais têm viés antibióticos, né? Ontem mesmo eu estava na Universidade de São Paulo com os pesquisadores e estava falando sobre isso, sobre a seletividade, a vantagem de estudos e aplicações de óleos essenciais nas situações, né, de antibiótico, né? Então tem muita vantagem. Então, quando o Fleming descobriu, foi o viés do antibiótico, e aí o óleo essencial ficou ofuscado, porque toda a indústria foi para cima dessa tendência. Em 1985, começa um novo movimento nos Estados Unidos e na Europa com a nova era, né? Depois dos hips, mudar, né? Então, Mais natural, mais. mais natural, vamos mudar. Mudar nos anos 90 fica isso muito mais forte, que é a época que eu estudei, nos anos 90. E no Brasil, isso já começa também bem devagarzinho nos anos 90, mas ganha força a partir dos anos 2000, aí 2010, começa muito forte. E hoje no Brasil nós estamos vivendo já primeiro boom mesmo do óleo essencial, que está entrando em todas as áreas, né? Da área da saúde, da beleza e do bem-estar, né? Então eu vou pegar esse gancho que você trouxe do Vic Vaporub, da melaleuca, que tem essas questões anti-inflamatórias ou antibióticas, ela tem essas propriedades, e eu vou fazer uma pergunta bem direta, que é o que todo mundo quer saber, e a gente trouxe essa temática de inverno. Fernando, para você, quais são os óleos essenciais que todo mundo tem que ter em casa no inverno e Uhum. que vai ajudar de repente nessas questões que a gente discutiu? Então, o primeiro óleo, né, de inverno mesmo é o óleo de eucalipto, né? Por quê? As vias respiratórias são mais sensíveis no inverno. Então, o óleo de eucalipto você vai usar várias vezes. Então, pensando em É vias o Vic respiratórias. Vaporub natural. Na verdade, o Vic usa os componentes do óleo de eucalipto. Se você ler lá no Vic, tá lá cineol, tem mentol, tem cânfora, tal. O eucalipto não tem mentol nem cânfora, tem o cineol em alta dosagem. 80% do óleo de eucalipto glóbulos é cineol, que é a molécula mucolítica. Então, ela dissolve o muco e você respira. Então, o óleo de eucalipto no difusor em casa, ele vai ajudar muito a qualidade da vida respiratória daqueles habitantes daquela casa. Só que o eucalipto ele tem mais coisa dentro dele. Ele é um cara que ele inibe a proliferação viral. Então ele cria realmente Um ambiente um seguro. ambiente mais seguro.
Não totalmente, mas mais seguro. Então, se você tem consultório, tem entrada de consultório, muitas pessoas que passam por ali, se tiver óleo de eucalipto, você vai respirar melhor e ele vai criar uma higiene no ambiente Legal. direta, né? Você também pode aplicar o óleo de eucalipto. Então, agora, usando o conhecimento que a gente já passou de óleo vegetal, né? Então, você pega um pouco de óleo vegetal para uma parte do corpo, por exemplo, vamos dizer, a parte do tórax, né? Então, você coloca ali meia colher de sopa de óleo de semente de uva e 2 gotas de eucalipto. E você massageia o pulmão e as costas. Vai ficar parecido com as pomadas que você vai comprar na drogaria. Só que você acabou de fazer rapidamente na sua casa e assim por diante. Você transformou o seu óleo vegetal, que a gente conversou sobre a questão de permeação, de qualidade, de ser mais natural. Agora você traz uma propriedade medicamentosa. Não, não é medicamento, mas você traz uma propriedade Terapêutica, né? terapêutica para esse óleo. O óleo vegetal, na verdade, ele é o veículo, né? É o carreador que a gente fala. E aí você pode dar a intenção Isso. que você quiser. Isso, aí você pode pôr lavanda para dormir nele mesmo e passar no corpo, ou eucalipto para Aliviar as questões respirar. respiratórias. Então esse é o jogo. A base, que a gente já sabe que ela combina com o corpo, você vai acrescentar o ativo ali, né? O Ou o óleo ativo. essencial, que O é ativo. o eucalipto e a melaleuca e tal. Bom, então eucalipto é um óleo que não pode faltar, Número continue 1. estudando, né? Se for pensar em inverno diretamente, é barato, não é um óleo caro. E também, se você estiver numa situação mais crônica, né, ou aguda, né, de não conseguir respirar e assim por mais crônico você vai no difusor, né, no dia a dia. Mas por agudo mesmo, tá tudo entupido, não tá se passando mal, você pode fazer uma inalação. E a inalação ela é feita com 3 gotas, né, você pega o vidrinho, coloca 3 gotas numa panela com 3 litros de água. A água tem que estar quente, então tem que tomar cuidado, né, para não se queimar. Machucar. Você põe essas 3 gotas, fecha bem os olhos e cobre a cabeça com uma toalha e deixa o vapor trabalhar, de olho fechado. Respira, solta. Entra aí respirando. Depois de alguns minutos, você sente que o muco começa a soltar. Então, assoar esse nariz, limpar esse muco. Se ainda tiver água quente e vapor, você põe mais umas 2 gotas, senão você põe um pouco mais de água quente para ter vapor, né? E põe mais umas 2 gotas e faz a segunda vez. A primeira tira o muco e a segunda é o que vai fazer o efeito na mucosa mesmo. Só que quando você faz isso, você não pode sair na rua, tomar nenhum tipo de friagem. Agora você tem que deixar o corpo trabalhar, né? E aí que está o segredo. Então você pode fazer isso daí. Bom, O segundo óleo. o segundo óleo eu diria que a melaleuca, porque a melaleuca ela vai trabalhar a parte imunológica, ela vai fortalecer o sistema imunológico. Então, por exemplo, a entrada do sistema imunológico também né, pela parte nasal aqui, né? A gente tem as carnes esponjosas, como se fala popularmente, as amígdalas, como se fala também popularmente, né? Adenoides e tonsilas, assim, o nome mais técnico e tal. Então, essa parte do corpo é a parte que está nessa parte aérea, né? E que faz a parte da defesa. Então, ali nós temos muitas células ligadas e conectadas ao sistema imunológico, né? Então elas estão fazendo a defesa inicial. Por isso que inflama a garganta em primeiro lugar, entope o nariz, assim por diante. Então, elas estão trabalhando porque entrou alguma coisa. A melaleuca, pela difusão, por gargarejo, que você também pode colocar 2 gotinhas de melaleuca e gargarejar, né? Você pode fazer várias coisas com ela nesse sentido. Ela vai ajudar nesse controle microbiológico, porque a melaleuca, ela é um dos óleos essenciais que tem uma atividade microbiológica maior do que todos eles, né? Por exemplo, se você comparar num micro-organismo, né, a melaleuca e a melaleuca ganha em todos e a lavanda perde. Mas se você for comparar em algum nervo, a lavanda ganha em todos e a melaleuca perde. Então, cada óleo tem uma personalidade, um propósito e tal. E então a melaleuca ela vai fazer o fortalecimento imunológico vem da melaleuca. Por quê? Não é que ela vai lá no sistema imunológico e fala, estou te fortalecendo. É que como ela enfraquece os micro-organismos que atacam o sistema imunológico, esse não fica tão sobrecarregado. Então, melaleuca no banho, pode colocar 2, 3 gotinhas lá no vapor do banho, né? Cai na água do chuveiro quente, você põe no chão mesmo.
ou você pode aplicar numa esponja. Então aquele vapor, aquela água quente bate é suficiente para evaporar. Você sentiu o cheiro, já está funcionando, porque ele Uhum. entra pelas vias respiratórias, o pulmão distribui, vai para a corrente sanguínea e estimula tudo. Se tiver agudamente com a dor, né, você pode massagear ela do lado de fora e gargarejar também. Se tiver com é, muita transmissão, né, no ambiente, muita gripe acontecendo e tal, põe no difusor, junto com o eucalipto. 5 gotas de cada. E deixa, né? Então ela tem aquele cheiro de antisséptico, né? De Mais desinfetante, forte. mais forte. Ah, não gostei tanto do cheiro? Tá, então põe um pouco de laranja, põe um pouco de lavanda, 2 gotas é suficiente para mudar o cheiro, né? Mas é bom. E você, assim, 30 anos, né, de trabalho, já falei 1000 vezes isso aqui, né, para meus alunos, né? E eu tenho feedback. E quando eles me encontram, às vezes, né, passou meses, porque eu dei a palestra, eu dei uma aula, e eles depois voltam para um outro evento, as pessoas me encontram e falam assim, professor, você não sabe, a melaleuca, eu usei lá, porque estava com isso, estava com aquilo, foi muito bom. E eu aprendo também com isso, porque tem uma interação com 450 pessoas, em média, por mês, dando aulas, palestra, evento e tal. Então eu já fiz essa conta, né? E isso há 20 anos, mais ou menos, né? Consecutivos. Tem muito tudo de casa. Então, as pessoas que assistem, ontem mesmo dei uma palestra e uma pessoa me procurou. E ela veio logo depois da palestra, putz, eu tenho um problema de tireoide, tenho um problema de lúpus e tal. Então, eu vou ajudar, eu vou estudar o quadro dela, eu vou na literatura, dou uma olhada, depois eu mando uma mensagem para ela e falo, ó, estuda isso, isso daquilo. Eu não faço a prescrição, mas eu falo, estuda isso daqui. E aí essa pessoa desenvolve, depois ela volta com o feedback, né? E isso que é muito legal. Por isso que eu aprendi tanta coisa de técnica de aplicação, porque envolve, por exemplo, a dor de garganta, né? Ela acontece principalmente aqui, ó, do lado de fora. Aqui eu tenho os gânglios. Então, o gânglio tá quando ele fica sobrecarregado, ele incha, que é a íngua, né? Que o pessoal fala, tá com a Causa íngua. dor. Isso, então aí quando você massageia, você alivia. Porque o óleo essencial, por que que a íngua incha? A íngua é é uma estação final do sistema linfático. Então aquele micro-organismo foi capturado e foi empurrado aqui, ó, para cá. Mata ele aí. Digere, ela é digestiva. Aí a íngua, só que como tem muito, ela não consegue. Não consegue dar vazão para Aí aquele ela, aí resíduo, ela vamos pensar inflama. assim. Isso, ela inflama. E aí o que que a gente, aí com o óleo essencial naquela região, ele ajuda. Por isso que alivia a dor. Porque ele dá um alívio, ele ajuda mesmo. Assim, vamos dizer que ele pega uma parte da turma e fala, deixa que eu vou brigar eu com essa turma aqui. Você fica com essa. E o sistema imunológico é incrível, né? Tem milhares, né? Mas assim, 5 formas principais, né? Os macrófagos, os eosófilos, neutrófilos, assim por esses nomes. Então, estudar a biologia do sistema imunológico é muito interessante, porque é um exército mesmo. E cada um é especializado. E os óleos essenciais, eles são como se fosse assim, uma Os ajuda, aliados. os aliados, eles vão junto, eles vão junto, né? E Viram o soldado da frente, assim. porque se a gente fala desse mundo celular, o óleo essencial, ele seria como se fosse a célula é grande, né? E o óleo essencial é uma molécula, né? Ele entra facilmente, né? Isso. Então ele vem acompanhando, ele vai permeando todo mundo, já fica aqui nessa camada celular. E os micro-organismos, né? Também, olha que interessante, né? Ontem, olhando lá essa estrutura de. Então, tem muitos sensores para descobrir qual o mecanismo de ação. Se passou a membrana, se foi na membrana, se foi no DNA, se foi mitocondrial. Existem sensores, como é que eles são? Eles são é, produtos que Chave você fechadura, coloca. vamos pensar assim. Você coloca os produtos, né, dentro de uma lâmina e aí, conforme o óleo interage com a célula, ele muda de cor. Então, e Hum, aí vê aquela cor diferente. Então, sabe qual que é o mecanismo. Então, tem os reagentes específicos também. Então, esses pesquisadores no Brasil são muito avançados já em muitas situações dessa, né? Então, tem pesquisador de alto nível aqui no Brasil, né? Eu sou feliz por ter acesso, né, a esse pessoal comprovando os efeitos. comprovando os efeitos. E assim, nem dá para ficar falando muito porque é uma coisa espetacular, né? De
infinito de coisas que dá pra... Até a gente fica meio A gente pode, confuso, se né? quiser, a gente pode deixar o link no vídeo Pode, de pode alguns deixar. artigos que você queira Sim, recomendar. claro, E pode lógico, deixar. da loja, porque eu já estou encantada, quero comprar todos esses que você falou. Aliás, o que me leva ao top 3, Fê, porque eu quero saber qual é a minha farmacinha do inverno. Então, eu quero sugerir um outro óleo, né? Que é o óleo de Wintergreen, que ele é chamado é da planta Gaultéria. E esse é o óleo essencial que vai ajudar na dor. Sabe aquela fisguei, travou as costas, Daquele dormi de mau jeito porque estava tão frio, torcicolo fiquei no sofá ali, né, encolhido. encolhido. Então, essa fisgada, né, esse tipo de... O óleo de Wintergreen consegue recuperar rápido, né? Ele tem o metil salicilato, né? Salicilato de metila também, que é o nome dele, né? Em inglês e português lá tal. Ele parecido com analgésicos, né? Se você sentir o cheiro, você vai falar, nossa, isso aqui é tal Lembra remédio. aquelas marcas de É, futebol? isso, você já vai ver na hora, né? Só que a descoberta daquele produto veio dessa planta. É essa planta que forneceu, né? O metilsalicilato. E aí ela é só passar 2 gotinhas onde tiver dolorido. Então, por exemplo, eu tive uma pessoa, ela teve uma queda em casa, lá no sul, lá em Curitiba, né? Longe e tal. E ela me chamou no Instagram. Por quê? Porque ela bateu a costela. E a costela não tem o que fazer. Só Você dor. não consegue, chama conclusão costelar. E dói semanas. Eu já tive já. Uma vez eu fui andar de skate numa pista, caí Caiu. ali e bati o cotovelo aqui. Tá. E na hora não doeu. De noite acordei e fui pro hospital, porque eu falei, não consigo respirar. É uma dor insuportável. E aí eu tava fazendo live, era na época da pandemia, e ela falou assim, poxa, me ajuda, eu tô com muita dor, não tem nada aí pra dor, tá? Eu falei, tem. E na hora ela ficou até um pouco cética, mas se submeteu, né? Vou tentar, né? Eu vou ter que ver, tá? Mas olha, eu vou te falar, eu nunca recebi tanto agradecimento. Porque 3 dias depois que ela recebeu o óleo, né? O óleo de Wintergreen, então ela pegou o óleo de Wintergreen, pegou um óleo base lá, eu acho que ela tinha abacate, colocou 2 gotinhas e massageou. Na hora sente um pouco de ardor, né? De Daquela queimando, daquela esquentada. esquentada, e a dor vai embora. Aí a dor volta um pouquinho, passa mais uma, volta menor, depois a gente faz de novo, faz uns 3, 4 dias, 3 vezes ao dia, desinflama também, tira e queda. Ó, então vamos lá. Passamos pelas questões respiratórias. Você falou do eucalipto. Passamos pela questão de dor de garganta, que você falou do melaleuca. Agora sobre as dores do corpo, que realmente a gente dorme encolhido e dá O Wintergreen, o né? wintergreen. Eu E pra tenho, pele? para quem tem medo, né, assim, de misturar o óleo, tá inseguro e tal, tem um produto lá na WF que chama Tia Dolores, né? O Tia Dolores usa o Wintergreen, ele usa a Gaultéria, né? E é maravilhoso, tá? Então já é um creme pronto. Então é só aplicar e sair feliz, né? Se não funcionar, você me liga reclamando, né? Eu quero saber por quê, né? Tem que funcionar. E então esses são os principais, né? Também poderíamos falar de óleo de copaíba, porque Pra pele, ressecamento, aquilo que a gente estava conversando. Você falou das bases do óleo vegetal. Tem alguma coisa que eu possa agregar com óleo essencial? Algum que você acha que seja legal? Que você fala, ó, esse aqui a mistura fica excelente. para não ressecar a pele, você É, fala? pra ajudar na Olha, questão. eu acho que os óleos amadeirados, por exemplo, cedro, vétiver, patchouli, né? Esses óleos, eles são bem protetores, né? São óleos que trazem realmente assim uma grande capacidade de proteção na pele. Eu prefiro o cedro de todos, né? Ele é um óleo bem fácil de aplicar. Agora, outro óleo de árvore mais comum também, que é poderoso nessa parte, é o óleo de copaíba, né? Copaíba. E o copaíba também tem uma versão que a gente vende ele, o óleo essencial para você diluir, mas tem o pronto para pele. Esses óleos que a WF oferece como pronto para pele, já está com óleo vegetal dentro do óleo essencial. Não Que preciso me preocupar com a ninguém precisa proporção. se preocupar com a proporção, é só aplicar. E também tem todos eles, né? O Intergreen, Copaíba, Melaleuca, Eucalipto, todos eles já estão prontinhos Pronto pra também. pele. E são bem mais baratos, tá? Então, assim, porque o óleo essencial, ele tem 10, 5 ou 10 ml, né?
de óleo puro, e com esses 5 ou 10 ml você vai fazer 1 litro de veículos e tal. Esses óleos ponto papel, eles vêm de 30 ml, que é o suficiente para você passar algumas semanas ali para lidar com o seu problema. Então eles são bem mais baratos, bem mais acessíveis. Então enquanto um está em torno de R$ 70 na média, né, que é o óleo essencial puro, um óleo pronto papel vai estar em torno de 25, por exemplo. É abaixo de 30 e já está pronto. E é 30 ml, né? Então vale a pena também dar uma estudada nessa dica daí, porque hoje a gente precisa economizar, Ah, né? não, economizar tempo e dinheiro, né? Porque é só aquela questão do preparo, às vezes O você já pessoal vai. da WM mandou um e-mail para mim, tinha lá os óleos que eles também queriam que eu falasse. Eu acho que eu falei de todos, né? Melaleuca, Eucalipto, eucalipto, menta. menta. Menta acho que Ah, tu não menta eu não falou. falei. Ah, tá. Transcendendo as questões invernais, né? Do inverno e tal. Tem 2 óleos que eu acho que também são coringas e que tem que fazer parte do dia a dia. O lavanda e o menta. Né? Esses são 2. Então, assim, a lavanda é para você dormir, sistema nervoso, torcicolo. Mistura com melaleuca, ela vai, adora melaleuca, dupla dinâmica. Melaleuca e lavanda, elas tratam tudo. Até alivia mais rápido as dores, as inflamações, tudo mais. Tudo isso funciona muito bem. Mas o óleo de menta é um óleo que no inverno, porque a menta é conhecida pela dor de cabeça, né? Então, E eu acho sempre uso, cognitivo. particularmente. Bom, Deu já dor de usou? cabeça, eu já dou aquela esfregadinha aqui do lado, ó. Bom, né? Alivia. Sucesso. Então a menta, né? Passa na pontinha dos dedos, pode passar óleo puro aqui nas têmporas, massageia um pouco a região da cabeça que está com a dor. Você vai sentir aquela ardência, e normalmente quando desaparece a ardência, é a hora que desaparece a. Eu dei uma dica, esses dias a gente estava treinando, né, na academia. Eu faço pilates, né? Então, são aulas de 3 pessoas e o professor, ele, então, fica dando atenção pra gente. Essa semana nós chegamos 3 lá para dar aula, para ter a aula, né? E quando a gente chegou lá, o professor tava amarelo. E aí, pô, professor, você está passando uma, putz, eu tomei um whey protein, umas coisas aí, não tô me sentindo bem. Fiz uma mistura muito forte, tô passando mal. E aí eu falei, putz, se eu tivesse os óleos essenciais aqui, eu te sugeria fazer um gargarejo com a menta, para tirar o enjoo, você vai se sentir bem. Mas a outra pessoa que faz pilates com a gente, ela tava com a bolsinha de óleo lá. Ah, eu tô com os óleos aqui. Falei, então pega lá. Aí veio todo mundo, né? Igual criança. Vamos ver, tá não sei o que trouxe Igual lá. aquele kit de química Isso, que é. tinha Ah, o que que você antigamente. tem aqui? Então pegou água, colocou água, 2 gotinhas. Vai lá, vai lá, vai lá. Ficou me esperando. A gente foi fazer nossos exercícios e ele foi fazer o gargarejo. Mas ele voltou assim, De outra cor. ainda cético. Não, já estava de outra cor, mas ele ainda não tinha funcionado. Aí voltou, ficou lá com a gente, ficou conversando, tal, 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 tal. E passou 5 minutos, ele, pô, tô achando que tô me sentindo bem já. Já Tô deu uma achando que ele tá revigorada. funcionando. Pô, esse negócio é legal. Aí começou a contar a história, começou a brincar, começou a ser quem ele é, né? E a gente dando risada. Só que entre nós, a gente falou, olha lá, viu como ele melhorou? A gente tava acompanhando, né? E aí passou mais uns 20 minutos, ele veio começar a abraçar. Meu, obrigado, funcionou, tal, não sei o quê, porque é assim. Então, a menta, para quem tem enjoo, náusea, né? Enjoo de gravidez, enjoo porque má digestão, enjoo porque passou um trauma forte emocional, uma experiência ruim, 2 gotinhas de menta na água, gargareja, bochecha e cospe. Gargareja, bochecha e cospe. Deixa aliviar bem, deixa ela entrar por essa região, né, por essa mucosa, e espera um pouquinho. Você vai ver que melhora muito, muito, muito. Mas no inverno, aí tem uma dica crucial, que não é a menta, ela atua bastante na ponta do nariz, aqui na sinusite, né, na rinite, sinusite e tal. Então, põe uma gotinha de menta na Na palma mão. das mãos, faz uma concha como se fosse beber água, traz para cá, inala Respira profundamente, fundo. respira fundo algumas vezes, vai sentir o mentol quando entra em contato com a mucosa, ele dá essa ardência, é Ele já faz normal, assim, né? Pum! já puf, já abre já na hora. Então ajuda muito. Outro feedback que eu tenho dos alunos e das pessoas que eu conheço é, não, salvou minha rinite. Eu não preciso mais tomar aquele não sei o que, não posso mais aquelas Não gotinhas. preciso mais. Agora, olha isso daqui. E saem propagando, né? Saem, Levanta a bandeira. levanta a bandeira. Então, acho que esses óleos aí, né, seriam os óleos que não podem faltar. Acrescentei a lavanda Para para criança dormir. pequena, Fernando, para a gente encerrar esse assunto, porque eu acho que tanto idoso
quanto criança pequena Uhum. sofre muito com o inverno. Para eles, tem algum óleo especial? Então, todos esses óleos que a gente falou, você pode usar muito bem, Para todo. tanto para criança quanto para o idoso. Quando a pessoa é mais sensível, e ela também, criança não vai falar gosta, não gosta, não sabe. Ela só pode não gostar e ficar enjoada, chata, né? Mas é porque ela não gostou do cheiro que você colocou, mas ela não sabe falar esse cheiro tá ruim, né? Principalmente se for nenê, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas que sofrem, vamos dizer, um excesso de óleo essencial porque alguém colocou, entra na estrutura psicológica dele e ele depois não aceita mais o óleo. Ele fala, não gosto disso, não posso sentir esse Enjoa. cheiro. Enjoou. Exatamente, isso aí, enjoou. Então, aquele tutor tem que ter responsabilidade, por isso ele tem que ir devagar. Então, assim, para as vias respiratórias de criança, tem uma espécie de lavanda, que é a lavanda Brasil, ok? Esta lavanda Brasil, ela produz metade do cineol que o eucalipto produz. E ela tem um cheirinho de lavanda que é bem confortável para a criança. Então, a junção desses dois componentes faz com que ela se torne um óleo essencial adequado, né? Eu já usei várias vezes e Não é a criança lavanda pula. normal, Não. é a lavanda Brasil. Espécie diferente, então Isso. ela serve com os dois Ó, objetivos. essa lavanda que está aqui na capa é a lavanda Brasil. É a lavanda dentata. É uma lavanda que adotou o Brasil. Ela adotou o Brasil, né? Ela cresce muito bem aqui. Nós plantamos essa lavanda aqui, ó. Aqui tem mais uma vez, né? Um buquezão sendo segurado. Aqui, né? A gente vê essa espécie de lavanda. E ela é incrível para tratar vias respiratórias. Para quem é aromaterapeuta e já conhece óleos essenciais, estudou talvez fora, assim por diante, e já ouviu falar de um óleo chamado Niauli ou de um óleo chamado Cajeput, a lavanda Brasil ele é um análogo desses óleos. Então ela atua já nessa mesma literatura, pode usar nessa conformação que é vias respiratórias infantil, mais ameno, né? Legal. E o idoso, eu acho que o idoso tem que pôr mais forte, porque o idoso ele está menos sensível. Aham. Então, eu acho que ele precisa de mais energia do que. Gente, e aí, gostaram do papo com o Fernando Amaral? Olha, Fernando, eu achei incrível porque a gente foi, desde os tempos antigos, você falou sobre a evolução do óleo, como o tempo cresceu e veio trazendo novas tecnologias, como o inverno interfere na nossa vida de maneira geral, como a gente acaba ficando doente sem nem perceber porque não nos preparamos de maneira adequada. Trouxe dicas sobre óleos, falou sobre melaleuca, wintergreen, eucalipto, menta, lavanda, copaíba e trouxe a história do óleo para nossa vida hoje. Eu acho que esse papo foi muito interessante. Eu queria agradecer você por tanto conhecimento e por essa partilha. E quer deixar um recado pro pessoal? Quer falar alguma coisa? Não, quero agradecer também todo mundo aqui do podcast que estão gravando, o pessoal da DigiD aqui de Sorocaba, né? Que está fazendo a captação aqui nos estúdios, né? É muito bom estar com vocês aqui. Quero também deixar um recado que a gente está preparado para ajudar vocês, profissionais, pessoas que estão em busca, né, de conhecimento, em busca de atividade profissional, em busca de produtos para revenda, seja o que for, né? A gente tem os canais para isso. Vocês podem usar esse próprio canal aqui para entrar em contato com a gente. Alguém vai atender vocês e nós vamos atender bem. E se não atender bem, o meu Instagram é Fernando Osmólogo, manda lá uma reclamação lá que eu vou atender, tá certo? E estamos só no começo de uma grande jornada. Eu acho que o óleo essencial ele é um dos grandes protagonistas da mudança de, de hábitos de consumo indo para a área da sustentabilidade, que são temas que a gente quero voltar aqui para a gente abordar, né, bastante. E vamos agora enfrentar esse primeiro inverno. Para quem está tendo impacto hoje, primeira vez, vale a experiência. O inverno é só uma desculpa para trazer você para esse mundo tão legal, né? E a gente tem muito mais para oferecer aqui, tá bom? É para a gente começar a falar de saúde, né, Fernando? E Falar não de só de saúde. doença. É. É como se manter saudável de forma natural e equilibrada. Sabe qual é o melhor remédio para uma doença? Eu já sei porque você me falou. Saúde. É isso aí. Eu acho que é saúde. Trabalhar a saúde é estar da melhor forma preparado para a doença. Então,
a gente esbanja a saúde, gasta, aí fica doente, aí quer comprar a saúde, Gastando com remédio. pagar alguém, pagar um produto e ter. Então aqui é diferente a proposta. A proposta é alerta, cuidar da saúde o tempo todo, Se manter se saudável. manter saudável e não ter que comprar saúde depois, porque não dá para comprar. É um tempo que não volta. Tem gente vendendo, mas não dá para comprar. Gente, então é isso. Queria agradecer vocês pelo seu tempo. Nós vamos deixar aqui embaixo do vídeo tanto o link da loja, se você é um espectador e deseja os produtos. Se você é revendedor também, entre em contato. Tem o contato da WNF, se você quiser trabalhar e empreender trabalhando com saúde, com equilíbrio e com bem-estar. Fernando, muito obrigada. Obrigado. Até a Até a próxima. próxima.